Fala, Alminha, eu sou Ana Lopes. Hoje a gente vai falar sobre propósito, algo que é tão desejado, mas às vezes tão difícil de chegar nesse lugar. Se você se interessa por esse assunto, já curta, se inscreva e bora lá! Para você que está chegando agora, esse é o 9º capítulo do livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E nesse capítulo a gente vai falar sobre o propósito. Sabe, depois que a gente lida com a questão da sobrevivência, imediatamente a gente já pensa sobre o nosso propósito, o que a gente vai fazer, o que vai trazer significado para nossa vida. Às vezes a gente se sente aprisionado na rotina, nos afazeres, no ter que cuidar dos outros, no tempo que me falta, e acaba sendo um grande desejo isso de alcançar o propósito. Mas aqui tá falando o seguinte, nós temos dois propósitos. A gente tem um propósito interior e um exterior. O interior tá justamente nessa questão do despertar, quem nós somos. E o segundo propósito, que é o mais conhecido, que as pessoas até confundem com os objetivos que eu quero alcançar, são as coisas externas. E elas podem mudar a qualquer tempo. Uma hora eu tô querendo uma coisa, daqui a pouco eu tô vislumbrando outra carreira profissional que parece que combina mais com o momento. Os dois propósitos, eles são interligados. Então, à medida que eu vou conseguindo fazer esse propósito externo alinhado com o que eu sou, aí sim é sucesso garantido. Hoje você vai aprender como equilibrar esses dois lados. Muitas pessoas que estão passando por esse estágio inicial de despertar, elas já se perdem do propósito exterior. Não sabem se elas realmente estão fazendo ou querem fazer o que tinham imaginado. O autor do livro entrevistou várias pessoas que queriam encontrar o seu propósito de vida. E uma das primeiras perguntas foi a seguinte: eu quero fazer algo grande, algo significativo. Como que eu sei que o que eu tô fazendo tem a ver com esse propósito? E a resposta dele foi a seguinte: você está onde você deveria estar. Você está fazendo o que tem a ver com o seu propósito, que é estar sentado aqui nesse momento falando comigo. No caso, você aí assistindo esse vídeo. Essa é a primeira etapa do que você realmente deveria estar fazendo. Aí é lógico que a pessoa não ficou satisfeita com essa resposta e falou que ele não estava entendendo o que ela estava perguntando, porque ela não quer saber do agora. Ela tem um objetivo maior lá no futuro, daqui a 30 anos, como que vai ser, que transformação que ela vai fazer acontecer. Aí ele falou que ela estava muito focada nesse fazer e que esse fazer é transitório. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: o que dá sentido na minha vida é ser mãe, é cuidar de outras pessoas. Mas quer ver como isso é passageiro? Imagina que os filhos cresçam. E aí qual que vai ser o sentido da vida dessa pessoa? Não vai mudar? Provavelmente. Mas é possível que aconteça uma grande decepção se ela ficar muito arraigada nesse fazer. Da mesma forma, a pessoa que precisa de outras para que ela cuide dessa outra pessoa. No momento que não tiver mais ninguém para ela cuidar, acabou a vida dela, acabou o propósito. Então você percebe que isso é uma circunstância que você não tem controle. Você quer conseguir identificar se você está alinhado com o seu propósito interior? Então você deve observar a qualidade do que você está fazendo. Não importa o que necessariamente, mas como você está fazendo. Uma pessoa que está inteiramente ali, presente, ela tem uma qualidade diferenciada. É como se ela conseguisse responder rapidamente a qualquer imprevisto que acontecesse. Diferente de quando o estresse, a ansiedade toma conta. É como se esse propósito exterior te dominasse por completo, e aí é o momento em que você se perde nesses pensamentos, nessas preocupações. Muitas pessoas buscam sua realização por meio de coisas grandes, acontecimentos fantásticos, mas você sabia que o que é notável acontece justamente no pequeno? Quando você entender isso, você vai virar a chave, porque você vai dar mais atenção para tudo que você está fazendo. Isso é treinar a presença, é estar com o interior envolvido no seu fazer. E nesse momento que você fica desperto, que você tem a sua atenção focada no momento atual, nem que seja para prestar atenção no que outra pessoa está falando, nesse instante podem começar a acontecer várias mudanças na sua vida, como por exemplo, conflitos se dissolverem, ou acontecer algum encontro casual, onde surge uma nova oportunidade, ou algumas dificuldades se resolverem por si só. Tudo isso acontece quando você está nesse lugar de presença, onde você está unificado com o todo. Tem um filósofo romano chamado Tácito que falava assim:
O desejo por segurança traz um obstáculo a todo nobre e grande empreendimento, que quer dizer, a pessoa que quer estar no controle de tudo, não aceita os imprevistos que acontecem na vida, ela acaba sendo dominada pelo medo e ela é paralisada. Ao contrário, a pessoa que entende essas mudanças como algo natural, isso já cria um fluxo de criatividade, de mais alerta para o que possa surgir e sua capacidade correspondente em conseguir responder adequadamente. É muito interessante que o autor do livro conta como que aconteceu na vida dele o impulso interior e que mudou o destino. Que foi assim, ele acabou largando o emprego que tinha e aí ele resolveu escrever um livro. Só que enquanto ele estava escrevendo, o que ele tinha de dinheiro foi assim, ele foi gastando e tudo mais, e ele podia estar em maus lençóis, né? Só que não, deu certo, que aconteceu assim, o dinheiro dele estava acabando, ele estava escrevendo o primeiro best-seller dele, que foi O Poder do Agora, e aí ele comprou lá uma raspadinha, ganhou $1.000, conseguiu se manter por mais um tempo, até que explodiu a venda desse livro, e aí a vida dele mudou da água pro vinho e foi super abundante. Isso que ele estava fazendo estava conectado com certeza com o propósito interior dele, que é o que ele estava vivenciando. Agora, tem pessoas que não precisa ser dessa forma. Algumas pessoas, na verdade, nem mudam o que elas estão fazendo, mas como elas estão fazendo, que é justamente treinar essa capacidade de atenção focada para o que você está fazendo no momento. E aí, quando existe um alinhamento desse nosso interior com o exterior, começam a existir as sincronicidades. E uma coisa interessante é que a nossa mente não consegue entender o que são essas sincronicidades. Parece que é uma coisa muito mística, muito surreal, mas é porque quando a gente está unificado num todo, nesse momento presente, podem acontecer coisas que não são percebidas pelos nossos sentidos, né? Os 5. Então parece uma coisa muito surreal, mas na verdade a gente também é energia e a gente faz parte do todo que é a natureza. Então quando a gente consegue acessar esse lugar, começam a acontecer muitas coisas. Para você ter uma ideia disso que eu tô falando, em 2004 aconteceu um tsunami e não teve nenhuma notícia de algum animal que acabou morrendo nesse desastre. E qual seria uma explicação? Bom, os animais estão muito mais integrados, né, com a natureza, com o que está acontecendo, e provavelmente eles perceberam muito antes o que ia acontecer, né? Talvez eles perceberam o movimento da terra, do vento, o que não aconteceria, por exemplo, com um ser humano que não estivesse nesse estado de consciência, porque ele provavelmente ia estar pensando num milhão de coisas lá no passado ou lá no futuro e não ia perceber o que estava acontecendo de fato e não ia dar tempo dele correr e fugir. Lembre-se assim, se você está fazendo uma coisa com outra finalidade, com outro objetivo, que é chegar em algum lugar específico, tô fazendo isso para ganhar isso, então você está fragmentando a realidade. Você deve focar a sua atenção na sua atividade principal, o que você está fazendo agora. O que virá depois é consequência. Isso não quer dizer que você não tenha que ter objetivos. Você pode ter, mas você não deve se prender a eles, porque senão você não vai fazer nada bem feito. Você vai fazer já querendo chegar lá e esse lá nunca vai chegar. Então, o foco central deve ser no agora. E aí, para fechar essas entrevistas, teve a seguinte pergunta: se o todo pode usar a mente humana para criar coisas ou produzir situações que estão alinhadas com o seu propósito, como se fosse assim, será que eu posso ser um instrumento do universo? E a resposta foi sim, com certeza. Você vai perceber uma inspiração muito maior e uma criatividade aumentada muito maior do que uma pessoa comum poderia ter. O próximo capítulo chama A Nova Terra. Vai falar de quais são os requisitos para uma pessoa permanecer consciente e qual seria uma síntese, o nosso propósito realmente de vida, como que vai ser essa nova terra. Te espero. Tchau!